Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade ao curso de matemática básica e a nossa aula de hoje é sobre potenciação. Primeiro nós vamos ver os elementos de uma potenciação. A potenciação é formada por uma base e um expoente. A base nesse caso seria o A, o expoente o N. Vamos falar sobre o conceito de potenciação. Fazer uma potenciação consiste em realizar N multiplicações de fatores A. Ou seja, nós vamos multiplicar a base, o A, por ela mesma N vezes, certo? Esse é o conceito simples de potenciação. Fica fazendo A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Agora vamos falar de potência com expoente natural. A definição matemática de potência com expoente natural é a seguinte. Para um número real qualquer com expoente zero, a definição diz que é 1. Para um número real qualquer com expoente n, um número natural qualquer maior que 1, nós temos a definição que a é elevado a n menos 1 vezes a. Então, vamos fazer alguns exemplos para fixar melhor essa definição. 3 elevado a 0, pela definição, é 1. 0 elevado a 0, pela definição, é 1. 2 elevado a 4, pela definição, fica 2 elevado a 4 menos 1, 3, vezes 2. Aí nós vamos no 2 elevado a 3, usando a definição. Vai virar 2 elevado a 2, vezes 2. E o 2 que já estava aqui. Agora a gente usa a definição nesse outro 2. Vai virar 2 elevado a 1, vezes 2. Vezes 2, vezes 2 que já estavam aqui. Temos 16. Agora 3 ao quadrado, 3 elevado a 1, vezes 3 dá 9. Agora vamos falar de potência com expoente inteiro. As outras duas definições se mantêm, acrescentando apenas essa nova. Que quando o expoente for negativo, nós vamos inverter a base e o expoente vai voltar a ser positivo. Vejamos os exemplos aqui. 3 elevado a menos 2, invertemos a base, fica 1 sobre 3 e o expoente fica positivo, 2. Nós temos 1 sobre 9. Nesse outro exemplo, 7 elevado a menos 2, invertemos a base, 1 sobre 7, o expoente fica positivo, menos 1 sobre 49, que é 7 vezes 7. Certo? A gente vai entrar agora na parte mais importante dessa aula de potenciação, que são as propriedades da potenciação. E a primeira propriedade diz que se você tem dois números, duas potências, e a base é igual, ou seja, a base das duas nesse caso é A. Então se a base for igual, você pode somar os expoentes. Então aqui nós temos A elevado a M vezes A elevado a N, você pode fazer A elevado a M mais N. Aqui no exemplo abaixo, nós temos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Então nós podemos fazer 2 elevado a 3 mais 5, vai dar 2 elevado a 8. A segunda propriedade diz que se você tem uma divisão cujo as potências dessas divisões são de mesma base, então você pode subtrair os expoentes. Claro, o A tem que ser diferente de zero para essa divisão existir. Então, se você tem A elevado a M dividido por A elevado a N, você pode ter A elevado a M menos N. Você tem essa propriedade. Vejamos aqui no exemplo. Se você tem 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2, você tem 2 elevado a 4 menos 2, ou seja, 2 ao quadrado. A terceira propriedade diz que se você tem A vezes B elevado a N, você tem uma multiplicação, na base você tem uma multiplicação na base dessa potência. Então, você pode meio que realizar uma distributiva aqui. A gente pode enxergar dessa forma. A elevado a N vezes B elevado a N. Aqui no exemplo, 2 vezes 3 elevado a 8. Nós vamos ter 2 elevado a 8 vezes 3 elevado a 8. Certo?
Aqui nós temos uma divisão na base da potenciação. Pode se pensar da mesma forma que a propriedade 3. Vai ficar aqui, ó, nesse caso, A sobre B, A dividido por B elevado a N. Nós vamos ter A elevado a N dividido por B elevado a N. Claro que nesse caso B tem que ser diferente de zero para essa divisão existir. Aqui no exemplo, 2 sobre 3, 2 dividido por 3 elevado a 4. Nós vamos ter 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Certo? A última propriedade diz que na base você tem uma potência elevada a outro expoente. Então você vai poder multiplicar os expoentes. Então se você tem A elevado a M elevado a N, você pode fazer A elevado a M vezes N. Mas essa propriedade, a gente vai fazer o exemplo aqui agora, ó, 2 elevado a 3 elevado a 2. Esse parênteses faz total diferença, tá? Porque vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, que vai ser 2 elevado a 6. Você tem que prestar muita atenção, porque se você fizer 2 elevado a 3 elevado a n, é 2 elevado a 3 elevado a 2, com esse parênteses é um número. Se você fizer 2 elevado a 3 elevado a 2, vai dar um número diferente, por causa que esse 3 está elevando a 2. Então você vai ter 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Você vai ter 2 elevado a 9, que é diferente do que nós vimos aqui em cima, do 2 elevado a 6. Então tem que prestar muita atenção nessa propriedade e nesse parênteses que representa a ordem da potenciação. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à segunda parte da aula, que vai ser sobre fatoração. Mas antes de falarmos de fatoração, nós vamos dar uma breve relembrada, uma introdução aos números primos, uma breve relembrada. O que são os números primos? São os números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. E tem uma lista gigantesca de números que respondem a essa propriedade. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 são os mais baixos, né? Que são os que nós provavelmente mais usaremos para fazer a fatoração. São esses números primos aqui: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, relembrando que são números primos, que são só divisíveis por 1 e por ele mesmo. Nós vamos entrar agora em fatoração com números primos. Então, na fatoração a gente vai pegar um número e escrever ele como sendo multiplicações de potências, onde as bases vão ser os números primos, que nós vimos agora. Então a gente vai pegar um número, fatorar, realizar essa operação de fatoração, para poder escrever ele com base de números primos. Então como a gente vai fazer isso? Como a gente vai descobrir essas bases? A gente vai dividir esse número pelos menores primos possíveis, o máximo de vezes que a gente conseguir. Vamos ver aqui nesse exemplo. 120. O número que a gente pegou é 120. Então, o menor primo que divide 120 é 2. Então, 120 dividido por 2, 60. Agora o número é 60. Qual que é o menor primo que divide 60? O 2. Então, 60 dividido por 2, 30. Agora o número é 30. 30 dividido por 2, que é o menor primo, dá 15. Agora, 15 é o nosso número. Qual que é o menor primo que divide 15? Não é mais o 2, é o 3. Então, 15 dividido por 3, 5. 5 é o nosso número. Qual que é o menor primo que divide 5? 5, porque ele é um primo. Então 5 já é um número primo, certo? Então 5 dividido por 5, 1. Chegamos no 1, a gente para. Então a gente pode escrever 120 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Só que esse 2 vezes 2 vezes 2, a gente pode escrever como sendo 2
ao cubo. Então, 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5, que também é 120. Agora nós vamos fazer este outro exemplo aqui, 64. O menor primo que divide 64 é 2. Então, 64 dividido por 2. Agora o nosso novo número, 32. O menor primo que divide 32 também é 2. Temos 16. O menor primo que divide 16, 2. 16 dividido por 2, 8. O menor primo que divide 8, 2. 8 dividido por 2, 4. O menor primo que divide 4, 2 de novo. Quatro dividido por 2, 2. Como 2 é primo, só divide por ele mesmo. 1. Chegamos ao final. Então, 64 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 64 pode ser escrito como 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a 6. E aqui tem alguns outros exemplos, se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar fazer a fatoração do 48, do 150 e do 137. Bom, hoje nós vamos finalizar a última aula de potenciação, radiciação e fatoração. Vamos encerrar com radiciação. Os elementos de uma radiciação são o índice, o radicando, o radical e a raiz. E o conceito de uma radiciação é como uma operação inversa da potenciação. Ou seja, a gente vai procurar um número que, elevado ao índice, dê o radicando, que vai ser a nossa raiz. Então, aqui no caso, b elevado a n seria igual a... mas como a gente vai obter essa raiz? Para obter essa raiz, para descobrir esse número, que elevado ao índice dá o radicando, a gente vai fatorar o radicando para encontrar os números primos. Esses números primos vão estar elevados a um determinado número, e quando esse determinado número for igual ao índice, ele vai sair do radical. Então, vamos fazer alguns exemplos para facilitar o entendimento. Então, aqui a gente tem raiz de 81. Então, nós vamos fatorar 81 primeiro. Raiz quadrada. Quando não tem nenhum símbolo, é raiz quadrada. Então, aqui a gente quer achar um número que é o quadrado de 81. Então, a gente vai fatorar 81. 81 por 2 não dá. Então, a gente fatora 81 por 3. Certo? Então, 81 por 3 vai dar 27. Por 2 não dá, por 3 novamente. 27 por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então aqui a gente tem que 81 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vai ser 3 a 4, certo? 3 a 4. Mas como o índice é 2, a gente pode escrever 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Certo? Pela propriedade da potenciação, somando os dois expoentes, daria 4. Isso daqui é igual a 81. Então a gente já sabe que aqui, esse 81 é igual a 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, a raiz de 81, a raiz de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é igual
Aqui, como os dois radicandos são ao quadrado e é igual ao índice, vai ser igual a 3 vezes 3, que vai ser igual a 9. Então, a raiz de 81 é 9. 256. Agora a gente vai fatorar 256. Primeiro por 2. 256 dividido por 2, 128. Por 2 de novo, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Eu vou continuar para cá. Dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Por 2, 2 por 2, 1. Deu várias vezes. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a 8. Como a raiz é quadrada, a gente quer impares. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, a raiz de 256 vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 2 ao cubo. E como tudo é índice 2, ele sai da raiz quadrada. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então a raiz de 256 é 16. Agora aqui nós temos um exemplo com raiz cúbica. Então a gente vai fatorar 284 para encontrar a raiz cúbica dele. Então 284, primeiro primo divisível é 2, que vai dar 142. Depois por 2 novamente, que vai dar 71. 71 não divide por 2, não divide por 3, nem por 5, nem por 7. E você pode continuar fazendo por 11, por 13 e não vai continuar dividindo, porque 71 é primo. Então, só divide por ele mesmo. E agora, nesse caso aqui, 284 foi escrito como 2 ao quadrado vezes 71, nós vamos ter a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 71. Ou seja, nós não vamos ter uma raiz exata, porque nenhum pode sair do radical, porque nenhum está ao cubo, certo? Esse é o máximo que a gente consegue simplificar essa raiz, essa radiciação. 144 agora, para encerrar, vamos fatorar 144, que por 2 vai dar 72, por 2 de novo vai dar 36, que por 2 de novo vai dar 18, que dividido por 2 novamente vai dar 9, dividido por 3 vai dar 3, dividido por 3 vai dar 1. Então aqui nós temos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, a raiz de 144 é igual a 2 ao quadrado, 2 ao quadrado,
3 ao quadrado. Todos com o índice igual, o expoente igual ao índice. Sai do radical 2 vezes 2 vezes 3. Um número que vezes ele mesmo dá 144 é 12.